Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Queremos manifestar a nossa gratidão, nós, o Movimento Espírita de Caçapava do Sul, da nossa União Municipal Espírita de Caçapava, do Sul. Estamos muito honrados pela presença do nosso companheiro, a Stephanie, a que se encontra também na mesa, a presidente da Sociedade Espírita da Fraternidade, Ivanilda, a presidente da Sociedade Espírita, a Mãe Ariadne, a Gisela, a presidente da Sociedade Espírita Nosso Lar, a Sayonara, e o presidente da nossa União Municipal Espírita de Caçapava, o Miguel Carvalho, e eu estou aqui apresentando o nosso querido ato. Meus irmãos vão descansar o currículo do ato, mas antes queríamos agradecer a presença de todos vocês, o carinho, a atenção, a disponibilidade de todos nós saírmos uma noite fria dessa para receber o calor da espiritualidade. Então, queremos agradecer também às autoridades aqui presentes, autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, no caso de encontro. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. E os irmãos, em especial, do nosso movimento espírita, de todas as casas presentes. Mesmo, agora vamos apresentar o nosso companheiro, a Stephanie, dois. O pai falar com Stephanie, nascida em família espírita, vivenciou com os pais e avós uma criação sempre inserida no conhecimento das questões espirituais. Aos 17 anos, a Stephanie eclodiu completamente a mediunidade autonomia. Passou a frequentar regularmente o serviço espírita, desde então. Inseriu-se na Federação Espírita do Mato Grosso aos 18 anos de idade, tendo contribuído em várias áreas, como mediunidade, comunicação espírita, ele é artista também, estudo e doutrina, entre outros trabalhos que ele desenvolveu pelo jovem movimento espírita. Fundou aos 18 anos de idade o Grupo Espírita Arte e Juventude, ativa juntamente com Djalma Maciel, Soraya Maciel e Daniel Estevaniz, presidente de esposa. Em 2012, lançou seu primeiro livro, psicografado pelo mentor Honório, onde estão suas obras lindas, sempre que mensagem escrevedor de livro. Intitulado, a primeira obra que ele psicografou foi Vozes Alegres, com o prefácio da mentora Joana Leão, Portugal Pereira. Então, vejamos a mentora de Paulo deu a aval para essa obra maravilhosa dele. Depois, psicografou mais de 4 horas de espíritos de Deus. Lançou 3 álbuns musicais, com várias canções espíritas compostas e interpretadas por ele mesmo. Fundou o Centro Espírita lá no Largamão, no qual trabalha, atua como palestrante há mais de 25 anos, tendo realizado palestras pelo Brasil e também em outros países, inclusive no Fora Falé,
médicos, refeições mediúnicas. Ele recebeu lá em Roma, no Instituto de Roma, lá onde as pedras demoravam os cristãos. Então, esse trabalhador é inspirado pelo maior. Casar com a alegria pelo mundo inteiro. Já fez vários países da Europa e é trabalhador por isso que a luz online está posta para a promessa. Então, uma palavra, este nome. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos da jornada de Jesus e nos permita falar tudo aqui que nós primeiramente necessitamos. Traria uma revelação ímpar na psicologia. Todos os psicólogos, Darwin e Bates, abriria naquele momento uma direção diferente no pensamento da caridade. É que esses dois psicólogos, de uma maneira muito adulta, observaram que a parábola do samaritano, como a parábola do havia uma perspectiva naquela história sobre a natureza psicológica, que era o que fez aquele homem tão comprometido com o seu negócio, tão ocupado em descer de Jerusalém para Jericó. E aquele homem ali estava olhando para ele, e mesmo assim parou, e mesmo assim parou. Aquela a mente adulta e científica desses dois pesquisadores. E eles, então, 2.000 anos depois, fizeram experimentos, reuniram alunos de teologia, e sem que eles entendessem que estavam no experimento, colocaram à prova a história do bom samaritano agora, para entender o que realmente faz a vida estar. Esses estudantes de teologia, divididos em 3 turmas, eles estavam com 3 desafios diferentes. É que os estudiosos pediram para as pessoas que estavam ajudando na pesquisa, para uma turma, eles tinham que dizer que a outra aula, a outra parte do prédio, seria em breves minutos, colado praticamente com a última aula de teologia. Eles não teriam tempo a não ser imediatamente sair da aula e pegar para outro grupo. Disseram que o tempo era moderado. Daria mais ou menos 5 a 6 minutos entre uma sala e a outra sala. E para o outro grupo, disseram que estava com o tempo bem mais livre. Quase mais ou menos de meia hora, 40 minutos para outra aula começar. Em outros momentos, 1 hora, talvez, para outra aula. E nesse momento, os estudantes, então, testados profundamente ali, naquele circuito de pesquisa, foram agraciados com
o carinho, um acordo. Um acordo entre um bloco e outro, grande prédio, ou seja, de um prédio e outro, daquela universidade, havia um acordo. Mas não parecia um ator. Ele, na verdade, ficou muito bem transvestido de um mendigo, bem no meio onde eles teriam que sair e pegar a outra parte do prédio. E ali estava, ali, bem arquetipicamente como a história. O interessante é que a pesquisa apontou que esses estudantes que estavam ali no curso de teologia também foram divididos em dois temas. Havia uma turma que estava estudando, conversando, dialogando justamente sobre a parábola. E um outro grupo estava estudando sobre questões mais práticas da vida horizontal, não necessariamente em conteúdo moral, coisas mais técnicas. Os pesquisadores queriam saber se aqueles que foram influenciados pelo assunto da parábola, ou seja, o ponto moral, a ideia, ficaria mais propenso a ajudar o ator caído no meio do caminho. Ou, se não, se independente do assunto, isso não faria muito sentido na pesquisa. O resultado foi extremamente importante. É que naquele momento, os que estavam com mais pressa para sair de um bloco, independente do assunto que estava sendo tratado na sala, seja parábola, seja mais técnico, naquele momento, os que estavam com mais pressa, os que tinham praticamente um minuto colado uma aula em outra, apenas 10% adianta. Os que estavam com pressa moderada, naquele momento um pouquinho mais, ajudaram 40%, mais ou menos. E os que tinham muito mais tempo, ajudaram 45%, dependendo dos dados que eles juntaram, ajudaram. A pesquisa revelou nesse momento algo. Independente do tema que eles estavam seguindo, a pressa diminuía a pressa diminuía a atenção ao próximo. A pressa diminuía o olhar de humanidade que eles estavam tendo aos outros. Essa prova, bem organizada, essa pesquisa, bem fundamentada, conhecida no mundo todo, nos traz uma informação. O olhar que nós temos hoje no mundo, tão conectado, tão cheio de possibilidades. Nós somos realmente hoje a sociedade do contato, mas da baixa. Somos a sociedade da resposta rápida, da resposta imediata, dos aparelhos, do WhatsApp, mas estamos profundamente pouco empáticos. E não é necessariamente pela falta de conhecimento espiritual, não é pela falta de informação, mas porque nosso olhar está muito apressado. E nesse olhar de pressa que nós estamos tendo, o ser humano vai ficando na pandemia da solidão. Uma solidão profunda, silenciosa, que quase não tem como, às vezes, pedir ajuda para a vida. Porque o outro ao nosso lado também está tão solitário, tão sem ninguém para se abrir, tão sem ninguém para compartilhar. Então, o que é que eu vou fazer? E então Jesus vem com a parábola da empatia cósmica, da empatia essencial, a parábola do Samaritano.
que tinha uma peculiaridade. Ele não olhava o outro a partir do conceito que o outro tinha. Primeiro, ele olhava o Senhor. Depois eu vejo como ele pensa. Assim era o samaritano da palavra de Jesus. Que interessante. Porque quando nós observamos, nós temos hoje uma sociedade que está tentando fazer de todas as formas com que nós sejamos super-homens, super-mulheres, altamente produtivos, que sejamos capazes de ter todas as respostas. E por isso somos apressados, somos pressionados, somos esmagados, somos oprimidos. Mas o tempo do Espírito imortal transpassa, transcende toda a opressão da cruz. Foi de braços abertos que aquele homem vence e transformou no vencedor. Através daquele olhar espiritual, João chegou. E Maria curiosamente fechou os olhos e disse: meu filho está. Mas aquele momento do coração dolorido de Maria. Ah, o Senhor é festa. Aliás, o que os estudiosos do comportamento dizem é algo profundamente improvável. É que o ser humano, a espécie humana, nós, a partir do sistema nervoso central, das forças mesmo, de como funciona o nosso mecanismo de defesa, quando nós estamos no estado de muita dor, nós tendemos a ficar completamente rígidos. E todo o nosso pensamento cognitivo, a elaboração da linguagem, por exemplo, é doida. Nós não conseguimos falar, apenas sentir aquela coisa no processo de educação total. Mas eu não precisamos de nada naquele momento. E quando os seus braços abertos, as chagas expostas, a coroa na cabeça, mostraria muito um versículo de vida, unidade dele. Antes de depois ele rompe o silêncio. Olha para o meio, olha para o jovem, ao lado da mulher, e diz: filho, eis a tua mãe. E olha para os olhos da mulher. Eis. Naquele momento preocupado, ou melhor dizendo, divinamente ocupado em ajudar a sua própria vida. Ajudar de uma maneira que não pudesse, de forma nenhuma, esquecer ou deixar desamparado. É nesse momento, só fazer uma troca. É nesse momento que João compreende a sublimidade da companhia. Companhia. Como é importante nós fazermos companhia. Nós sermos companhia uns dos outros, para que nós possamos auxiliar verdadeiramente aquele que está ao Senhor. Aliás, estar junto não é a mesma coisa de outro. Uma pessoa pode estar junto com outra, torcendo pelo seu time de futebol, mas, ao mesmo tempo, essa estação naquele lugar físico. E João sabia aquele momento singular. Porque quando Jesus oferecia a ele a chance de ser acrediticamente e vivamente o filho daquela mulher, Jesus estava trabalhando vínculos. E o que são vínculos? Vínculos é um poder pessoal que você tem para utilizar a sua escolha
em quem você quer colocar você. É uma ilusão pensar que conseguimos vincular a todo mundo. Não conseguimos. Não conseguimos. Por uma questão muito simples. A concorrência é uma coisa. Não. Quando nós somos, nós queremos abrir e também encontrar o que o outro está fazendo. Mas quando não é possível voltar direto, quando isso parece ser uma barreira, será mesmo que não é possível viver? Bom, ele tinha todos os motivos para pensar nisso. O ator mais belo de sua época, rico, favorecido com um talento extraordinário. Christopher Lee, o homem que cantou muito por ser o Superman. O Superman que, naquele momento da década de 70, final de 1978, ele traria ao mundo o imaginário de um homem que poderia salvar a humanidade. Salvar a humanidade. A humanidade tinha recém saído da guerra do Vietnã e entrava naquela estrutura da Guerra Fria. Era preciso entender que depois dos impactos da Segunda Guerra Mundial, não tinha sentido de verdade ficar na essência. E Christopher Lee, símbolo do cinema norte-americano, abria sua capa vermelha como um grande herói para salvar a vida. Aliás, há uma misericórdia para Jesus. É que o seu árbitro rival solta duas ogivas nucleares para lugares totalmente opostos. Ele consegue salvar o ogivo de um lado, mas não consegue salvar o outro, esmagando grande parte da terra que ele amava e depois transformava a personagem do Superman sai do planeta, dá um grito de dor, e a cena ficou marcante para toda aquela geração. Que ele começa a voar em todo o planeta em sentido anti-horário. E o planeta vai, o planeta começa a girar no sentido anti-horário. E como se pudesse voltar o tempo, todos aqueles episódios, a morte transformada, vai voltando o tempo. E o herói grandioso consegue proteger a ogiva, salvar e manter o mundo. A irônica cena é a luz. Anos depois, em maio de 1990, o já consagrado por Superman, Christopher Lee, vai pular em uma prova de luz. O cavalo recua, ele cai. A cervical é atingida. E aquele homem, com toda a sua potência, ainda para ele, fica bem. O mundo acompanha o poder. Superman estava na cadeia de rodas. No momento em que ele sai do mundo, ele vê a si mesmo. Ele só esperou a escuridão. E quando a escuridão, de uma forma muito dolorosa, ele disse para ela: Dana Green, a esposa em lágrimas. Ele sabia que não era ele não sentia mais o próprio espírito. Ele não poderia mais fazer a boca. Tudo ia ser. E ela olhou bem para ele. Eu vou dizer apenas uma vez para você.
Você é dono da sua vida. E pode fazer a escolha de você. Mas você diz que eu ficarei com você a minha vida toda, porque eu não amo o meu irmão. Você ainda é você. E quando ele tem que aquela mulher, diga a sua presidente de verdade, a ela que tinha salvado ele, ele respira fundo e diz: eu vou me vencer. Mas não como muitos pensavam. Ele se ergueu porque naquele momento, ao invés de se entregar à profunda solidão, ele dando estudar uma instituição para pesquisa de célula. E milhões de pessoas foram beneficiadas desse material. Políticos, cientistas, homens notáveis, artistas, amigos, entraram na causa e se converteram. Ele então se recuperou à medida que pôde, publicou e dirigiu um filme, participou de uma série de TV e ainda mais, ajudando pessoas a se erguerem, visitou vários outros com ele. Caído naquele momento como aquele da estrada, ele encontrou a força do samaritano dele e se reergueu. Mas a partir de uma frase, mesmo na cadeira de rodas, eu sou capaz de ouvir. Ele pediu essa frase. O homem mais perfeito, aquele que é o nosso modelo de guerra, o vencido, o vencedor, a verdadeira inspiração do ideal. Porque se Cristo corrido da cadeira de roda, ele tem o mundo todo na esperança de sua fundação de voltar a andar. Jesus, há 2 anos atrás, tem nos erguido e nos reerguido milhares de vezes em nossas terras. Ele tem nos buscado. E tem nos dito que é a companhia dele é um grande remédio para toda a solidão. Porque existe uma grande diferença entre saudade e solidão. Saudade é a falta que nós sentimos no outro. Solidão é a falta que nós sentimos de nós mesmos. E do contato com a nossa verdadeira essência, o nosso propósito existencial. Quando você, eu e todos nós, mergulhamos no propósito existencial, não importa as 1000 propostas que você receba, nem todas elas, nem todas as propostas estarão conectadas. Então, na jornada da nossa vida, para sentirmos a companhia de Jesus, não basta apenas ver, o estar, o orar e a vida. Nós devemos fazer uma pergunta. A minha relação com Jesus é conceitual ou é uma relação experiencial? Eu penso que é certo buscar Jesus, ou eu busco Jesus porque eu reconheço como uma profunda necessidade de verdade na minha alma. Eu busco Jesus porque me disseram que é muito bom, ou eu busco Jesus porque eu tenho fome. Eu tenho sede de paz. Aliás, essa foi uma das questões mais naturais e profundas
que o psicólogo Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, contribuiu para a turma. O livro Comunicação Não Violenta, hoje, é um dos livros considerados uma das epopeias literárias mais importantes da história da humanidade. E a CNV, que é o método que se expande hoje de forma imparável no mundo todo, tem auxiliado famílias, vidas, instituições a aprender a conversar a partir do prenúncio, do respeito incondicional àquele que é diferente. Mas um dos pontos fundamentais da Marta é que ele entendeu que a maioria dos pessoas não sabe prestar atenção nas necessidades. E inverte aquele processo. Ao invés de dizer o que estão sentindo, o que necessitam, eles entram num processo de crítica e condenação da situação ou do próximo. Por exemplo, a pessoa chega para outra e diz: mas você é muito egoísta. Você não vê que eu faço tudo nessa família? E agora que eu quero participar, você não deixa. Marshall Rosenberg estudou coisas, questões desse nível, e identificou. A pessoa está numa necessidade de se sentir também valorizada, de se sentir também no direito de descansar. Mas ao invés de ela falar para ela: eu entendo que você quer que eu faça isso ou faça aquilo, mas eu tenho necessidade disso. É o que eu preciso. Bastaria isso. Bastaria a mim, bastaria a você, apenas termos a noção mais profunda das nossas necessidades. E não precisamos dizer ao outro que ele é egoísta ou que ele é aquilo, porque isso já vai produzir o que Marshall chama do ponto inicial da violência. Não. Ele diz: preste atenção nas suas necessidades. E comece a ser gentil com você. Comece a entendê-las. Mas se o outro não entende, não entre em confronto porque ele não entende. Apenas diga que é assim que você funciona. É assim que você encontra resultados. E a partir disso, Marshall Rosenberg, a partir da sua metodologia, unificou vidas. E até mesmo em determinados momentos, ele fez intervenções profundas entre israelenses e palestinos, por exemplo, no trabalho. Conhecido no mundo todo, ele vivenciou a pedagogia da comunicação, da convivência de Jesus. Mas, se não bastasse, o mundo precisaria conhecer ainda mais os ensinos de Jesus através de vidas e vidas. Entre essas vidas, uma de especial carinho para todos nós. Paulo de Tarso, o apóstolo que tinha na sua habilidade, a capacidade de lidar com as multidões e falar em nome de Jesus, estava sentindo sozinho. E ele perguntava: será que eu tenho condição de você? Naquele momento em que, depois de anos da sua conversão, ele quase entrou numa dúvida após. E foi exatamente esse contato espiritual que Emmanuel descreve em Paulo VI, em que ele, desdobrado, encontra com o seu antigamente não, Gisele, seu, e a sua amada Abigail, que ele tenha a oportunidade de ser acolhido e aconchegado
no amor imortal daqueles que chamados e são diferentes de nós. Como é desafiador para nós acreditarmos em seres de Deus, um ser intocável, um ser impalpável por Deus. Como a nossa mente raciocina o tempo todo que estamos sozinhos, que não estamos com ninguém, que ninguém nesse exato momento tem que estar comigo. Eu entendo com você. Porque o nosso raciocínio ele é feito a partir da nossa experiência e não da nossa fé. Nós vamos ser organizados para que a gente gostaria que fosse o nosso feito, e não com o espírito de entrega profunda aquilo que a gente não controla. E como é importante, nós podemos fazer o exercício de abrir mão da nossa ilusão de controle, para permitir que a presença amorosa dessas almas venerandas se façam dentro do nosso coração. Mas não é uma coisa de uma outra pessoa. Mas Jesus veio estar em proposta. Temos que exercitar agora com o Espírito Santo. A partir da prova da vida espiritual, codificada que está na hora de nós começarmos a ampliar as nossas relações interessenciais. Já está na hora de cada um de nós afirmarmos conosco, vive e convive das almas perdidas. E que agora quer sim abrir mão de Deus ou ter ouvidos. Basta que Ele abra para sentir. E sentimos no nível em que venha esse sentimento de amor, de carinho. Certa vez, eu também tinha dúvidas na minha alma. Tinha recém-terminado uma atividade na empresa da minha mãe. E eu não esperava que isso acontecesse. Quando eu terminei a ocupação que eu tinha proposto, havia um senso de eu escrever naquela tarde. E de repente eu comecei a ouvir lentamente o barulho de um piano. E o barulho de um piano fazia a música que eu já conhecia, por eles. Alguns de vocês conhecem, outros só conhecem a harmonia da música. Então, a pessoa é uma mulher triste, uma cadeira, à frente de uma barriga, e as roupas dela eram feitas do sangue. As roupas dela eram de carne. Um monte de 30 anos à sua frente. E eu fui tomado de uma vontade de pegar um papel e uma caneta e não entendia por quê. Eu ainda não tinha psicografado Voz Aberta. Então, aquele fenômeno que só tinha acontecido algumas outras vezes, eu não estava entendendo direito que eu estava tomado de tudo aquilo que só me veio tempo de pegar. E quando eu vi assim acontecer, só no final, eu fui ver as minhas. Ele então eu e enquanto por ele se tocava, ele começou a cantar nos tons, nas notas de Deus. Oh, minha amada estrela da minha saúde, vai cantar. E ela, oh, meu amado, contigo, meu coração, até o
Eu te vejo de ti e posso sentir. Mas ela está totalmente pela parte dele. E ela responde lá. Mas como posso compreender se a felicidade está por mim? Arrancou com pecado o meu grande amor e eu fiquei assim. Nada mais importa, já não tem distante, prefiro a morte até este fim. Oh, minha amada, não precisa. Deus não é injusto, nem separou. Apague tudo que você fez, pois estou contigo e ainda posso amar. Mas mais livremente tem uma corrente de um vento que só atravessar. E essa saudade louca que me faz chorar, ter perdido alguém, eu disse ninguém. Será que a vida mesmo vale a pena? E que a morte é desabrochada? E quem sabe ainda exista o amor? E quem sabe eu possa não desesperar? Quando eles vivem nela, eu vou ter esperança. Eles finalizam. Oh, obrigado, Pai Celestial, pela minha amada esperança. E dissipar-se deste mal, escutando o que eu tinha para falar. É tão verdadeiro este pensamento, a verdade não pode se acabar. Com minha mão agora eu parti, vou alegremente e te esperar, porque eu sei que vai acreditar na minha existência, cada dia mais. O teu amor é muito verdadeiro, é sempre terminado a letra. Aqueles que nos amam não são felizes, mas para podermos sentir, precisamos fazer presença. E foi exatamente isso que ele fez naquele momento. Quando ele olhou os olhos do Mahatma, ele estava desesperado. Ele chegou até Deus, que estava no jeito profundo, porque o seu povo estava nele. E ele dizia: se eu sou líder, eu sou responsável pela doença dos filhos. E jejuava para que eles entrassem no estado de misericórdia deles. E o povo começou a entrar. Porque a violência precisava ceder. Senão o seu amado o pai da nação iria com todas as coisas manter e poder. Foi então que um grupo de moças apareceu no leito de grande com as armas e colocaram no chão e disseram: nós não vamos mais guerrear, porque nós sabemos seus amigos. Ele agradeceu. Mas quando eles estavam saindo, um homem deslocado, com os olhos esbugalhados, com um pedaço de informação, jogou o peito de Deus e disse: como isso? Eu vou para o inferno,
Mas eu não vou para a fé uma fonte. Coragem. A empatia do Mahatma Gandhi se assemelhou ao homem que o homem caiu. Se presta. Ele olhou para os olhos daquele homem, tão violento, tão conhecido por ele, e disse: e eles desonraram o mundo, pegaram o meu filho de 8 anos e mataram o meu filho. Eu digo, eles. E a primeira criança humana que eu encontrei, bati nele até. Eu matei uma criança, eu vou para o inferno, mas não vou. Como a este grande não porque ele estava estocado a fala, mas que tinha a dor da presença. Ele disse assim para mim: eu sei como te amas. Ele não esperava essa resposta. Ele esperava a recompensa. Ele esperava a religião. Ele esperava apenas expulsão. Ele não era maluco. Ele não era grande, virtuoso da mentira. Como assim? Como vai adiar? E eu continuo. Saia pela sua vontade. E encontre eles. Tem mais. Mas quando você encontrar essa criança, ela te pergunta. Pegue essa e crie como se fosse seu. Mas sem detalhe. Essa criança precisa ser. E você precisa criar nos costumes. Se você fizer isso, você sai do inferno. A visão dessa aula, considerada ditada também em Emmanuel, em A Caminho, a figura de grande, está oferecendo a mais profunda ciência da liberação. Que ela está nos recolhendo para a nossa mais íntima e mais perigosa prisão, a prisão da nossa opinião. Não há prisão mais perigosa. A de ficarmos ali fechados e não nos permitirmos abrir para aquilo que está se apresentando a nós. E assim nós superarmos todos os modelos de antagonismo que se sentimos ao longo da cabeça. O apego, muitas vezes, que de fechar uma determinada conversa é muito doloroso. É muito complexo. Aliás, esse é o conselho mais adequado para o casamento de Deus.
Você que quer ser feliz com a sua esposa, eu tenho 2 segredos para você. O primeiro segredo, amigos, aos homens. Deixa a esposa pensar que é você. Ok, 50% já chegou. E o segundo segredo, deixa eu pensar. Não existe. Porque ninguém vai ser feliz se não deixar ela, tá certo? Muitas vezes. Então, essa é uma questão interessante. Que todos nós somos levados a trabalhar, por exemplo, o nosso espírito de despeito, de desapego. Não existe uma convivência realmente feliz sem o espírito de desapego. Ontem mesmo eu vi isso. Vivamente. Eu vou contar isso. O Espírito Santo psicografou a obra espiritual. Mas por aí que eu não tive ontem, dentro de Porto Alegre, na estrada. Bom, o primeiro caminhão, eu pensei que era conhecer. Falei, bom, deve que ela tem carro bom. E ela falou, disse, está tudo bem, estrada assim mesmo. De repente, veio daquelas mudas grandes. Falou, você, tá? E eu falei, e o carro não ia, ela não tem trabalho. Mas eu acho que não importa. Que de repente você e ela, eu falei, meu Deus, é assim. E te juro, eu não queria ficar muito desrespeito à pessoa. Que negócio é esse de falar qualquer coisa que eu não quero? Seja educado. Minha mãe, por exemplo, quando era criança, ela não estava porque agora eu estava na casa. Isso era muito bom. Minha mãe era bem filha, educação. Mas quando ela foi no terceiro caminhão, aí eu não aguentei. Falei, Edna, põe um Chico lá, pensa na muita jovem. Como eu não sei como vai ser? E ela não, mas eu tenho experiência, eu já no Jarão tem que ser que ir embora. Você não tiver, pode estar indo embora. Mas eu queria chegar assim. Então, a vida é feita dessas grandes possibilidades do encontro do momento. Às vezes, a gente nunca viu uma pessoa, a gente pela primeira vez, a grande arte de dar fenômeno. Além disso, um nobre terapeuta também, Roberto Klima. Roberto Klima, que é sobrinho neto de Eurípides de Barcelona. E ele me ensinou uma palavra chamada de inteireza. Qual é a palavra? Inteireza é aquele fenômeno que você trabalha dentro de você que cura os seus fragmentos. Nós temos dentro de nós muitos fragmentos. E o espírito da inteireza coloca você completamente em coerência com o seu pensar, com o seu sentir, com o seu querer, com o seu agir. Nos sentimos inteiros. Quando eu estiver nos meus filhos, celular para lá, relógio para lá, coisa para lá, no espírito. Então, nós precisamos fazer esse tipo de inteireza
para produzir presença, para dissolver o espírito de solidão. Porque quanto mais nós nos entregamos à mesa, mais o nosso tempo psíquico, emocional e espiritual, ele é aproveitado. Porque a forma como nós interagimos com e das coisas, ela fica totalmente em todo. E existe poder no mundo. E a partir de Jesus veio nos dar a missão imovedora, encontros terapêuticos com a mulher samaritana, com a mulher egoísta, o encontro terapêutico que ele faz com Zaqueu. Por quê? Porque as pesquisas, inclusive neurocientíficas, afirmaram. Não é a quantidade do encontro, é a intensidade que faz com que o seu sistema neuronal se abra para memórias intencionais. Quer dizer, você lembra que você comeu quarta-feira? É difícil de lembrar, a não ser que você pode ler tudo. Quarta-feira passada, qual foi o caminho? Mas eu digo para cada um de nós. Você lembra daquela vez que você tinha 10 anos? E você tinha aquela pessoa, você que gostava de comer na casa, aquela bola, era a memória. As memórias de muito tempo, às vezes são mais possíveis do que assim, que a criança. Elas são no estado de intensa. E nesse estado de beleza, como ela não vai colocando circuito de barreiras, de preocupações, nem de julgamento, porque isso ajuda que vai fazer ao longo do tempo da criança, ela está bem. Então, o nobre trabalhador de Paulo, que já esteve aqui, tinha uma frase: o expoente médio falar uma frase que a mim tocava muito. Aquele que é cuidado jamais está estudado. E foi exatamente isso. O que ele viveu na vida dele. O trabalho da sua realidade, que abriu os campos do mundo inteiro para ajudar. Mas, uma das questões mais interessantes da nossa vida pessoal foi o dia que uma vez uma senhora nos e disse: eu não tenho vontade. Eu digo: como assim? Eu não tenho vontade de tudo. Eu não tenho ninguém na vida. Ninguém para que eu pudesse me sentir verdadeiramente. Eu disse: você não está se sentindo amado, não está se sentindo valorizado. Ninguém quer. Eu disse: não. E nós fomos juntos visitar uma pessoa. Quando chegamos lá, sem falar nada, eu apresentei ela para as pessoas. Mas a pessoa não poderia isso. Por quê? Porque ela estava na cama. Não conseguia falar. Eu disse: veja, você pode me ajudar aqui um pouquinho? Ela não, você é graça. E ela foi lá desse jeito, você pode me ajudar aqui? Conversei com a pessoa. E falei: olha, tem um livro, você pode pegar aqui? Sim. Ah, por que? Leia isso, pai. E ela veio. Ok. Estava nos perguntando. E a pessoa fez um gesto. E quando nós voltamos, o gesto da pessoa que dava para entender o que é assim, apontou para ela e fez um gesto. Volte. Volte. Mas o que ela vai fazer? Bom,
Não sei, não costuma fazer isso assim. Bom, mas que eu não sou, você não. O fato de que a sua começou a voltar. Voltar sim, que eu precisava muito. Voltar. E daquilo que era uma única ajuda, uma semente de ajuda, foi enraizando em mim. E do vínculo foi lá sendo então. E essa pessoa, mais tarde, depois de algum tempo, já reorganizada, ela disse: você lembra que eu disse? Você sabe o que realmente aconteceu? Não, isso foi. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi. Quando eu vi, eu me sentia tão ninguém, que quando eu vi aquela pessoa, que praticamente precisava de tudo e de todos, dizendo que precisava de mim, mas ele estava melhor que eu. Eu disse: não é possível. Não é possível que eu me despreze tanto. Não é possível que eu me rejeite tanto, a ponto de uma pessoa em total necessidade querer companhia que eu não consegui me sentir bem mesmo assim. Eu vou voltar. E voltou, e voltou, e voltou. E aí um dia aconteceu. Eu disse que foi aconteceu. Um dia que nós estávamos ali, numa relação de amizade, pela primeira vez na minha oração, eu me dei conta que eu me queria. Eu me queria. Eu nunca me quis. Eu sempre fui amorosamente levado por tamanhas experiências da vida, mas eu nunca aceitei. Eu sempre soube que era bom gostar de alguém. Sempre quis que alguém gostasse de mim. Sonhei muitas vezes de várias formas com isso, mas eu nunca nem quis, porque sempre tinha a ideia de que eu era muito pequeno, muito desprezível. E eu descobri que era a ideia que era eu, não era o valor. Eu vim com você para descobrir mais. Então, meus irmãos, nestes dias em que estamos, a era da tecnologia, e que acaba de chegar aos pés, a inteligência artificial, fazendo com que nós comecemos a questionar o que é ser humano. Estamos todos aqui, sem sombra de dúvida, convocados, não convocados a construir vida, produzir presença e manifestar no olhar uns com os outros. E não existe, eu não conheço pelo menos, um lugar mais seguro para a gente produzir do que na convivência com os filhos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Porque é creio que todos os nossos sofrimentos e todos os nossos mais lindos anseios serão sempre cuidados e os anseios para certa vez, um Espírito se aproximou de mim e disse: eu tenho um recado para vocês.
mas eu vou cantar. Eu disse, como assim? À noite. E ele falava com o sotaque nordestino, o sotaque peculiar do sertão nordestino. E eu comecei a ouvir de imediato, que parecia uma droga, que me lembrou ali o estilo dele. Nossa, eu nunca gravei no estúdio, mas já fiz essa referência a algumas coisas. E ele deu um recado para ele. Ele disse assim: ó meu Deus, como é tranquilo, quem a fé não multiplicou, deixou a alma de lado e perdoou. Se esquecendo que a poeta do tempo não para, o mais lindo seja o corpo, enfeite com amor, como ar de graça. Alguns querem estar com rainhas no montam o palco da vaidade, se esquecendo que a vida é o rio que corre além. Mandam, desmandam, embarcam, mas até esse mal ninguém é melhor do que ele. Outros querem o poder, sem saber como usar. Querem tudo nas mãos dele, querem todos controlar. Se esquecendo que o tempo tão loucos gritando ao vento, perdido no momento, voando na alma. E ele termina a música. Certamente os amigos devem estar se questionando. Estes são materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que essa postura de gateiro não são os materialistas que preenchem largas listas, mas são os espiritistas que esqueceram-se. E aí eu digo, falei, Jesus, é para nós? É para nós. Então, nesse momento em que brilha a nossa oportunidade de vitória, vamos nos abrir o espaço de convivência. Todo aquele que é solidário não é mais. Jesus veio nos abrir a dimensão imortal. Tudo que nós fizermos em seu nome é o. Então, aproveitando esta beleza, que é estar juntos no recanto amoroso dos centros espíritas, da convivência espírita, aproximemos agora e cada vez mais todos dessas almas nobres que nos amam, que nos querem e que vêm ser fundo do nosso coração. Ele está ali conosco até o fim do tempo encarnatório. E ali, como Jesus nos diz, ele está ali até o fim dos tempos. Jesus nos abençoe.